Salve, salve, galerinha do segundo ano. Todos bem-vindos, todas bem-vindas. Professor Sidney na área. Hoje nós vamos retomar a parte da química orgânica, só que agora mexendo com a nomenclatura. Então, você já viu toda a parte da classificação do carbono, tetravalência, ligações equivalentes, hibridação orbital molecular. Viu nas últimas aulas como é que se classifica uma cadeia, se aberta, fechada, normal, ramificada. E agora, nesse novo estágio, nós vamos mexer com a nomenclatura. Como que eu faço para dar nome para qualquer composto orgânico? Basicamente, você vai trabalhar com 3 partículas. Uma raiz, que indica a quantidade de carbonos que eu tenho naquele composto, o meio ou parte intermediária, que indica o tipo de ligação que ocorre entre os carbonos, e a terminação vai indicar a função orgânica a qual ela pertence. Mas, por enquanto, nós só vamos mexer com uma função que são chamados hidrocarbonetos. Então, preenchendo a nossa tabela para você fazer a lembrança. Toda vez que você tiver um único carbono, qual que é a raiz para um carbono? Met. Se você tiver 2, et, 3, prop, 4, but. Essas 4 primeiras raízes são obrigatórias vocês lembrarem. Então, 1, met, 2, et, 3, prop, 4, but. Agora já tem uma lógica. Por exemplo, o Brasil tem 5 títulos mundiais. O que o Brasil é? Ele é penta, mas como é uma raiz, não tem a última vogal, vai ficar pente. 6 carbonos, ex. 7 carbonos, hept. 8 carbonos, oct. 9, non. 10, dec. Então, pente, ex, hept, oct, non, dec. E aí, só por desencargo da minha consciência, se você tiver 11 carbonos, é 1 dec. Se você tiver 12 carbonos, do dec. Até poderia continuar. 13 carbonos, tridec, 14, tetradec, 15, pentadec, 16, hexadec, mas já é o suficiente. Agora, quando você falar na parte do meio, que indica o tipo da ligação, toda vez que você tiver uma simples ligação, o meio é an, dupla em, tripla in, e quando você tiver 2 duplas ligações, olha a lógica, 2 vezes é um di, e como eu tenho 2 duplas ligações, como é que vai ficar o nosso meio? Di, porque são 2, em, porque tem dupla ligação. Caso eu tivesse 3 duplas, triem, tetraem, pentaem, se eu tivesse 2 triplas, diem, e segue. Agora, hidrocarboneto. Primeira informação, o que você compreende com um hidrocarboneto? Para ver como é fácil. Eu vou começar a frase, você termina. Hidrocarboneto é um composto orgânico binário somente formado por 2 elementos. E adivinha quais são os 2 elementos que eu encontro num hidrocarboneto? Pois é, isso mesmo. Você vai encontrar hidrogênio e carbono. Portanto, hidrocarboneto ou hidrocarboneto são compostos orgânicos formados exclusivamente por hidrogênio e carbono, ou carbono e hidrogênio. E outra mensagem subliminar. Qual seria a terminação para o hidrocarboneto? Qual é a terminação? O. Portanto, para você dar nome para qualquer hidrocarboneto, você vai fazer uma junção de 3 partículas. Primeiro, você vai contar quantos carbonos tem o composto, verificar o tipo de ligação e vai colocar a terminação O do hidrocarboneto. Porém, os hidrocarbonetos, só fazer uma separaçãozinha aqui, ó. Eles podem ser subclassificados conforme o tipo da ligação. Então, vamos pensar o seguinte, deixa eu só pegar uma outra cor aqui, ó. A primeira função, ou melhor, subfunção que você vai mexer, e eu vou deixar uma pequena mensagem subliminar aqui, ó. Nós podemos encontrar a função ou a subfunção dos alcanos. Vou deixar sublinhado ali. Que tipo de ligação que você acha que vai encontrar num alcano? Simples ligações. Portanto, alcanos são hidrocarbonetos que apresentam apenas simples ligações. Professor, dá alguns exemplos. Vamos começar o seguinte. Vamos imaginar que você tenha um CH4, que você tenha um CH3,
CH2, CH3. Deixa eu só arrumar esse 3 aqui, que ficou meio feio. E aí, caso você tenha uma cadeia assim, ó, como é que você daria nomes para essas substâncias que eu acabei de citar? Veja bem, gente, usem a lógica, não pensem no nome por completo, faça uma fragmentação da tua linha de raciocínio. Então, veja bem, primeiro passo, quantos átomos de carbono eu tenho no primeiro composto? Ah, professor, só tem um. Então, você vem aqui, ó, e vai perceber que quando eu tiver apenas um átomo de carbono, é um match. Que tipo de ligação você encontra entre os átomos de carbono? Uma simples ligação AN. E qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Aí você junta essas três partículas e, por um passe de ciência, você encontra uma molécula chamada de metano. Perceberam a simplicidade da matéria? Vou te dar outro exemplo. CH3, CH2, CH3. Quantos átomos de carbono eu tenho no composto? 3. Aí você vem aqui, mete, et, opa, para 3 átomos de carbono, qual que é a minha raiz? Um prop. Que tipo de ligação que você encontra entre os átomos de carbono? Simples e uma simples. Qual é o meio quando eu tenho simples ligações? AN. E qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Junta as três partículas, surge a palavra propano, que inclusive é um dos componentes do gás de cozinha chamado GLP. Tá, professor? E cadê a outra cadeia? Não esqueça que a próxima cadeia, cada ponta livre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Se eu tenho 6 átomos de carbono, vem para cá. 6 átomos de carbono, qual que é a raiz? É um X. Aí você vai encontrar simples ligações entre os carbonos AN. E qual é a terminação quando só tem carbono e hidrogênio? O. Professor, mas cadê os hidrogênios dessa cadeia? Isso aqui é uma fórmula de linhas ou fórmula de bastão. Repare que cada um desses carbonos precisa ser tetravalente. Aí o que acontece? Como esse carbono só tem uma ligação, faltam 3 hidrogênios, 2 ligações, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2, e o último tem uma ligação, faltam 3. Está aí os hidrogênios para você representar uma fórmula de linhas. Mas reparem que alcanos, simples ligações. Não para por aí. Próxima subfunção, nós vamos mexer com uma função chamada de... Vou deixar novamente uma mensagem subliminar aqui, ó. Alcenos. O que vem a ser alcenos? Alcenos são hidrocarbonetos que apresentam o quê? Dupla ligação. Só que agora tem que tomar um pequeno cuidado. Eu vou me estender em alguns compostos, porque aqui você precisa tomar um cuidado todo especial. Vou colocar esse primeiro composto, aí eu vou colocar um segundo composto, CH dupla, CH, CH3, e aí eu vou colocar esse composto aqui embaixo, CH3, CH2, CH dupla, CH2. Isso aqui já é o suficiente para você compreender a ideia. Reparem que todos esses compostos são formados por apenas carbonos e hidrogênios e todos eles têm uma dupla ligação. Como é que você daria nome para o primeiro composto usando as minhas regras? 2 carbonos, olha, 2 carbonos vira et. Então, para 2 carbonos, et, deixa eu vir para cá. Aí você tem uma dupla ligação. Qual que é o meio quando apresenta a dupla ligação? Em. E qual é a terminação quando você tem um hidrocarboneto? Eu vou ter um O. Portanto, esse composto é chamado de eteno. Agora, a grande sacada aqui, e talvez a grande dificuldade que você poderia encontrar está aqui, ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Qual que é a raiz para 4 carbonos? Vou desaparecer um pouquinho aqui, tá? Eu tenho um but. Aí o que nós... Vou vir para cá. Então, tem um but. Que tipo de ligação que aparece entre os carbonos? Perceba que eu tenho uma dupla ligação, portanto, vou ter um em. E como eu tenho um hidrocarboneto, a terminação desse composto vai ser O. Aí eu tenho buteno. Até aí, sem problema qualquer. Mas agora que vem a problemática. Lá embaixo, quantos átomos de carbono eu vou encontrar? Repare que eu tenho 4 átomos de carbono, eu tenho um but.
temos uma dupla ligação, que é um EN, e temos uma terminação, que é o. Opa, cadê minha caneta? Que é o. Aí, o que você vai encontrar? Em cima disso, você vai encontrar outro buteno. Só que você olha bem, esses dois compostos são iguais? Não. O que está mudando da primeira para a segunda molécula? A posição da dupla. Tá, professor? E como é que eu faço agora para orientar essa dupla ligação? Simples. Você vai numerar a cadeia sempre a partir da ponta mais próxima da dupla, da tripla ou de algum tipo de insaturação. Como a dupla está exatamente no meio, eu poderia fazer qualquer tipo da numeração. Então, eu poderia numerar 1, 2, 3, 4. Só que você percebe que a dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3. Qual dos dois que eu uso? Sempre o menor número. Portanto, a dupla ligação está no carbono 2, e aí esse composto vai ser chamado de 2-buteno. Porém, esse 2-buteno foi atualizado e hoje você vai chamar esse 2-buteno da seguinte maneira. Hoje é mais fácil você pensar assim, ó. But 2-eno. É mais lógico. Você vê que tem uma dupla ligação presa no carbono 2, 4 carbonos but. No carbono 2 eu tenho a dupla, em para representar a dupla e a terminação o para dizer que é um hidrocarboneto. Agora, aqui embaixo, cuidado. Qual é a ponta mais próxima para encontrar a dupla ligação? Aí você vai numerar de qual das extremidades? Da direita. 1, 2, 3, 4. Fazendo essa numeração, a dupla está entre os carbonos 1 e 2, mas qual é o primeiro carbono que você encontra? O carbono 1. Portanto, esse composto vai ser chamado de 1-buteno. Só como eu falei, esse composto foi devidamente atualizado. E como é que eu vou chamar esse composto pelas novas regras? Esse composto vai ser chamado de but 2-eno. 4 carbonos, but, a dupla no carbono 2, a representação da dupla, que é o EN, e mais a terminação O. Então, isso são os alcenos. E aí fica o primeiro alerta. Toda vez que você encontrar um composto com dupla, com tripla, com duas duplas, e você tiver 4 ou mais carbonos, ou seja, existe a possibilidade de eu trocar a posição da dupla, você vai ter que indicar, através do numeral, aonde que essa dupla está presa. Isso vale para qualquer composto que é insaturado. Alcanos são simples, não precisa orientar nada, mas alcenos tem uma dupla, e quando o seu composto tiver 4 ou mais carbonos, precisa indicar a posição. Quero ver se você compreendeu. Vamos imaginar que você tenha esse composto aqui. Ó. Eu vou colocar a dupla ligação nessa ponta. Como que você chamaria esse composto chamado representação de linhas? 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Qual que é a raiz para 5 átomos de carbono? Aí para 5 você vai ter um pente. Como a dupla poderia ter outra posição na cadeia principal, eu vou ter que numerar. E por onde que você numera o composto? 1, 2, 3, 4, 5. A dupla ligação está entre os carbonos 2 e 3, mas a dupla que me interessa é a posição 2, 2 em, e qual é a terminação para esse nosso hidrocarboneto? É um O. Logo, esse composto, pelas regras internacionais chamada IUPAC, é chamado de pente 2. Captar a mensagem? Todo composto que tiver dupla ou tripla, com 4 ou mais carbonos, obrigatoriamente você vai ter que fazer a numeração. Professor, mas termina nos alcenos? Lógico que não. E aí, o que eu quero? Eu não vou apagar essa parte aqui, porque essa parte que vai dar a minha referência. Mas alcanos, simples, alcenos, dupla ligação. Vou dar continuidade para esse processo. Lá em cima agora, eu vou chamar não dá, né, tá? Eu vou chamar os compostos denominados de alcinos. Vou deixar novamente uma mensagem subliminar. Alcinos. O que esses alcinos têm de especial? Ah, professor, tem um IN. O que o IN representa? Tripla ligação. Portanto, alcanos, simples,
alcenos em dupla, alcinos em representa uma tripla ligação. Vamos lá, vamos ver como é que vocês estão nesse sistema. Então, vamos imaginar que o primeiro composto dos alcinos seja esse, mas eu já vou colocar a lógica para você entender esse sistema. Vou colocar uma tripla aqui, pronto. Como é que você daria nome para esses dois compostos que eu acabei de citar? Primeiro, 2 átomos de carbono, olha bem a lógica, 2 carbonos, qual que é a raiz para 2 carbonos? Et. Aí, que tipo de ligação que aparece entre os átomos de carbono? Uma tripla ligação. Quando você tiver uma tripla, qual que é o meio que você utiliza? Um IN. E qual é a terminação para esse hidrocarboneto? O. E aí você vai ter uma molécula chamada de etino. O Sorotati deve ter provavelmente comentado que esse etino ele tem um nome usual que é chamado de acetileno. Esse acetileno é um gás que é conhecido facilmente no nosso dia a dia, que é o gás da solda. Toda vez que você vê que tem um portão sendo soldado, uma peça metálica sendo soldado, é esse gás que eles utilizam. Agora vamos ver se você captou a lógica. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qual é a raiz quando você tem 8 átomos de carbono? Para 8 átomos de carbono, você tem um oct. Qual é o tipo de ligação que você encontra? Eu tenho uma tripla ligação entre esses dois carbonos. Por onde que você numera? Pela ponta mais próxima. Só que você percebe que essa tripla ligação está entre os carbonos 3 e 4. Mas como me interessa é o primeiro, 3 in, e qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Esses são os chamados alcinos, compostos que apresentam uma tripla ligação. Para fechar, os compostos de cadeia aberta, falta uma última classificação aqui. E essa última classificação fica até fácil de fazer a nomenclatura, porque você vai mexer com os chamados alcar. Vou deixar novamente mensagem subliminar aqui, ó. Dien, alcadienos. Gente, olha a lógica sendo formada. O que você precisa realmente estudar está aqui, ó. É isso que você precisa. Agora o resto vem tudo por dedução. Se alcinos in era tripla ligação, alcadienos indica que eu tenho duas duplas ligações. Duas duplas. E como é que eu vou trabalhar com essas nomenclaturas? Vamos pensar no seguinte. Imagine que eu tenho CH2 dupla, CH, CH2, CH dupla, CH, CH3. E um outro composto, vamos fazer um composto um pouco maior aqui, ó, só para dar um pouquinho mais de emoção. Então, eu vou colocar uma dupla ligação aqui e uma outra dupla ligação aqui. Pronto. Me dê o nome pelas regras internacionais de nomenclatura, sempre siga a mesma lógica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 átomos de carbono. Qual que é a raiz para 6 átomos de carbono? É um X. Que tipos de ligações você encontra? Repare que eu tenho uma dupla aqui e mais outra dupla ligação lá. Por onde que você começa a numeração do seu composto? Sempre pela ponta mais próxima. Então, se numera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde que está a primeira dupla ligação? No carbono 1, vírgula. Aonde que está a segunda dupla ligação? No carbono 4. E como eu tenho duas duplas ligações, qual é o meio quando tem duas duplas? Dien. E a terminação para o hidrocarboneto é O. Logo, o nome desse composto vai ser chamado de X14-dieno. Fácil, né? Vamos ver se vocês compreenderam a ideia. Temos mais um composto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Olhando a nossa configuração, para 9 átomos de carbono, qual que é a raiz? É o non. Agora, em qual das pontas eu vou iniciar essa numeração? Repare que eu tenho uma dupla aqui e tem uma dupla lá. Qual das duas está mais próximas da ponta? Essa daqui, ó. Então, você vai numerar 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Onde que está encontrada a primeira dupla ligação? No carbono 2. Está lá no carbono 2. Então, em cima desse carbono 2, você vai analisar a seguinte ideia. Onde que está presa a outra? No carbono 5. Então, 2,5. Como eu tenho duas duplas de EN, e qual é a terminação para o nosso hidrocarboneto? O. Aí você encontra o NON 2,5 de EN. Fácil, né, gente? Usem a lógica. A química orgânica é uma disciplina simples, desde que você consiga lembrar desses aspectos aqui. Então, reparem, nessa parte do quadro, eu trabalhei com vocês os alcanos, que são simples ligações, alcenos, que é a dupla ligação, alcinos, que é tripla, e alcadienos, que são duas duplas ligações. E todas essas cadeias, você percebe que ela tem uma coisa em comum. As cadeias são abertas. Tá, professor? E se aparecesse uma cadeia fechada, como é que você trabalharia esse aspecto aí? Então, vamos apagar tudo aqui. Eu já vou colocar todas elas para você compreender quando você tiver uma cadeia fechada. As cadeias fechadas, obviamente, elas são cadeias cíclicas, mas você novamente vai perceber pelo nome. Até vou colocar um pouquinho para cá, quer ver? Você vai encontrar os chamados ciclanos, você vai encontrar os ciclenos, vai encontrar os ciclinos, e ainda pode encontrar as chamadas cadeias aromáticas. São as nossas devidas cadeias fechadas. Como é que você vai trabalhar com esse processo? Então, olha só. Primeiro, novamente, mensagem subliminar. Repare que eu tenho ciclanos. Ciclanos, simples ligações. Ciclenos, dupla ligação. Ciclinos, tripla ligação. E aí as cadeias aromáticas, elas são todas especiais. Então, vamos colocar um exemplo de cada para você compreender a ideia. Então, vamos imaginar que você tenha esse composto aqui, ó, CH3, CH2... CH2, CH2. Primeira coisa que chama a sua atenção, repare que ele é uma cadeia fechada. Cadeia fechada. Tá, professor, mas tem 4 carbonos but, simples ligações AN, terminação O. Tá aí, como é que eu vou fazer para diferenciar uma cadeia aberta de uma cadeia fechada? Fácil. Eu vou trazer uma outra cor aqui para você compreender. Toda vez que você tiver uma cadeia fechada, você vai começar com o prefixo ciclo. Começa um ciclo e a vida continua como se nada tivesse acontecendo. Então, olha só, qual é agora a quantidade de carbonos presentes nesse composto? 4. Qual que é a raiz para 4? But. Qual é o tipo de ligação que você encontra entre os átomos de carbono? AN. E como é um hidrocarboneto, qual que é a terminação? O. Aí você encontra o composto ciclobutano. Fácil, né? Cadeia fechada, coloca ciclo. Quer ver aqui embaixo? Eu vou colocar a representação de linhas. Imagine que você tenha a seguinte representação. Então, vamos fazer para cá e mais para cá, e aqui eu vou colocar uma dupla ligação. Ficou um pouco tortinho, mas dá para ver. Primeiro, como a cadeia é fechada, ciclo. Quantos átomos de carbono eu tenho no composto? 5. Portanto, 5 pente. Qual é o tipo de ligação que aparece nessa região? Uma dupla. Qual é o meio para dupla ligação? Em. E qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Portanto, você encontra o ciclo penteno. Fácil, mesmo esquema. Então, ciclo, vê quantos carbonos tem, vê o tipo da ligação e termina. Tá, professor? Então, o ciclino. Deixa eu até colocar uma cadeia estranha aqui. Ó. Imagine que você tenha essa cadeia aqui. Ó. Em cima dessa cadeia, eu vou colocar uma tripla ligação aqui. Ó. Vamos colocar uma tripla ali. Como que você daria nome para essa cadeia? Nossa, professor, que coisa estranha. Lógica, gente. Olha a lógica. Primeiro, é uma cadeia aberta ou fechada? Ela é fechada. Se for uma cadeia fechada, você começa com o ciclo. Aí vê quantos carbonos aparecem nessa estrutura. Qual é a quantidade de carbonos? X. Por que X? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontas X. Agora, que tipo de ligação que você encontra?
uma tripla ligação. Repare que nessa região tem uma tripla, e qual é a terminação para o hidrocarboneto? O. Logo, eu vou encontrar o ciclohexino. Essas são as minhas cadeias fechadas, chamadas de ciclanos, ciclenos em dupla, ciclinos em tripla ligação. E aí eu deixei para o final as chamadas cadeias aromáticas, porque essas cadeias aromáticas, elas recebem nomes especiais. Elas recebem nomes especiais e, por enquanto, você só precisa se preocupar com duas cadeias. Eu vou colocar essas duas cadeias aqui nas laterais. A primeira cadeia que chama a minha atenção é essa, e a segunda que vai chamar a nossa atenção, deixa eu colocar as duas aqui, e daí eu vou fazer as devidas representações. Então, cadeias aromáticas são aquelas que apresentam nomes especiais. Até poderia dar nome para esse composto aqui. O nome correto ficaria ciclo, 6 átomos de carbono X. Gente, o que é aquela bolinha que aparece lá dentro? Aquela bolinha, lembra que a cadeia ela precisa ter dupla, simples, dupla ligação. Essa é minha cadeia aromática. E aí o que acontece? Essa cadeia até poderia ter um nome, ciclo, 6 carbonos X, 1,3,5 trieno, é o nome do composto. Olha só que nome bonito que esse composto tem. Ciclo X, 1,3,5 trieno. Só que não é isso que vocês vão encontrar em prova e nem em vestibulares. O nome dessa cadeia aromática clássica, ela é chamada de benzeno. Benzeno. Portanto, habitue-se com essa nomenclatura. Toda e qualquer cadeia isolada, que é monocíclica, veja bem que só tem essa cadeia aromática é chamada de benzeno. Ah, professor, então aqui são duas cadeias benzênicas? Sim, são duas cadeias benzênicas, mas ela também recebe um nome especial, e essa cadeia aqui, ela vai ser chamada de naftaleno. Tem outras várias cadeias, mas essas duas resolvem grande parte dos seus problemas. Cadeia fechada aromática, ela recebe nomes especiais. Caso você não encontre esses ciclos aromáticos, todas as outras cadeias recebem uma lógica em si. Vê a quantidade de carbonos, vê o tipo da ligação e, por enquanto, acrescentem a terminação O, porque eu tenho hidrocarboneto. Fácil, né, gente? Então, as informações, a revisão dessa semana se baseia nessa nomenclatura desses hidrocarbonetos de cadeia normal, cadeias normais. Todas essas cadeias são normais, não tem nenhuma ramificação, e aí esse é assunto para uma próxima semana. Gente, uma ótima semana, fique com Deus, vejo vocês na próxima revisão. Tchau, gente, se cuidem.